Atendendo à solicitação de alguns telespectadores, vamos reprisar a entrevista que tivemos com o Dr. Fábio Haddad sobre o direito do consumidor. Boa tarde, Dr. Fábio. Boa tarde, Lin. Boa tarde, telespectadores. É um prazer enorme recebê-lo aqui no Viver Melhor e vamos tirar as dúvidas, não? O consumidor aí está na expectativa de saber dos seus direitos. Quando a gente pensa em relação de consumo, é importante deixar claro que absolutamente hoje tudo é uma relação de consumo. Você vai colocar gasolina no seu carro, vai comprar um pão na padaria, vai comprar uma roupa. São contratos. O advogado sempre enxerga isso como contrato, enxerga essas relações como contratos que devem ser protegidas por essa legislação consumerista. Obviamente que essa lei de 1990 trouxe alguns avanços, vários avanços, protegeu o consumidor em alguns pontos, mas ainda é preciso melhorar muito, é preciso avançar muito para que a nossa legislação consiga chegar ao patamar de países mais desenvolvidos. Já fomos referência, nossa legislação já foi referência nessa área do direito. Porém, atualmente é preciso atualizar, porque novas relações vieram a se desenvolver e essas novas relações precisam passar a ter essa proteção legal da mesma forma. O que especificamente, doutor Haddad, ela é uma boa lei, vamos dizer assim, mas o que precisaria melhorar ainda mais como proteção? Um exemplo que a gente costuma citar é essa questão hoje do crédito consignado, que foi uma inovação trazida por uma lei de 2003 e que veio ganhando proporções que nem sempre, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável a essas relações, nem sempre especificamente esse Código de Defesa do Consumidor ele é respeitado pelos bancos. Então, o que precisa se fazer, num primeiro momento, seriam criar mais mecanismos de defesa do consumidor. Doutor Haddad, o Código do Consumidor fez, ano passado, acho que 20 anos, não é? Perfeito. E o que precisa ser modificado para que o consumidor tenha mais garantias? São muitas coisas. A legislação, assim como a sociedade, tem que estar em constante evolução. O direito tem que estar em constante evolução. A sociedade modifica e a lei fica estagnada. Essas mudanças dinâmicas, cotidianas até. Exatamente. Então, hoje, a curto prazo, na verdade, o que precisa mudar é um objeto de um estudo mais intenso, é um objeto de várias discussões, até mais prolongadas e jurídicas. Mas para o consumidor, o que eu acho que importa aqui dentro do que nós estamos abordando, e no meu ponto de vista, obviamente, seria aumentar a fiscalização, criar novos órgãos de defesa do consumidor, de forma a fazer realmente valer o direito daquele consumidor. Podemos citar um exemplo dessa modernização, que foi a criação do crédito consignado, do empréstimo através do crédito consignado, que criou um fenômeno na sociedade, um fenômeno do superendividamento, e que a gente pode tratar aqui nessa nossa conversa. Eu queria entender melhor, eu acredito que o telespectador também, o que vem a ser um crédito consignado e as causas desse superendividamento? Sim, o crédito consignado é uma modalidade de empréstimo criada por uma lei de 2003. O mecanismo é relativamente simples. Uma determinada empresa firma um convênio, uma parceria com uma determinada instituição financeira e os empregados dessa empresa, ou então os aposentados, pensionistas do INSS, não necessariamente uma empresa privada, pode ser uma empresa pública também, que desejarem fazer um empréstimo de um banco, de uma financeira que seja, vai se socorrer desse tipo de modalidade de empréstimo. Mas por quê? Porque a taxa de juros é menor. Pois, um exemplo, vamos supor que o consumidor empreste R$10.000 a uma taxa de 2%, 2,5% em 24 parcelas. Essas parcelas vão ser debitadas diretamente da folha de pagamento do empregado. Entendi. Isso traz ao banco uma segurança maior no recebimento e faz com que o banco
libere o crédito ao consumidor, independente de qualquer consulta a banco de dados. Quer dizer, o consumidor pode estar com o nome sujo e mesmo assim o banco vai liberar, porque ele tem a certeza que ele vai receber. Obviamente que esse crédito, o valor dessa parcela, ele tem que ser limitado a um percentual, que ali fixa em 30%, não pode ultrapassar do valor isso, do salário da pessoa. Do valor do salário. Embora, desculpa, em alguns casos, a gente veja situações que ultrapassem, o que é ilegal, mas acontece. Mas, em suma, em síntese, seria esse tipo de negócio. Empresta esse dinheiro do banco e a parcela não preciso pagar, não vai ser debitado da minha conta corrente. Vai ser debitado direto da minha folha de pagamento. Uma observação importante a fazer é que no final de 2010, salvo engano, ou não sei se foi no começo agora deste ano, o Banco Central ele editou uma circular, salvo engano, proibindo a exclusividade nesse tipo de negócio. O que vinha acontecendo até então? A empresa, ela firmava um convênio com esse banco, né, e essa instituição financeira, e o empregado estava obrigado a contratar somente com esse banco. Isso com... Casado, Exato. Um empréstimo casado. Exato, pode-se dizer que de uma certa forma sim. E isso, embora na lei já previsse que o consumidor teria livre escolha, isso não ocorria na prática. E a empresa acabava obrigando, de certa forma, coagindo seu empregado a, se fosse precisar de um empréstimo, se socorrer daquela instituição. Essa circular do Banco Central proibiu isso, é bom que o consumidor saiba disso. Mas então uma coisa que eu queria entender, e o Código do Consumidor protege uma pessoa que esteja super endividada? O Código do Consumidor, ele protege o hipossuficiente. O que vem a ser o hipossuficiente? Vem a ser aquela pessoa que é uma parte mais fraca numa determinada relação. Ou seja, via de regra, o consumidor ele é a parte mais fraca, porque ele tem menos dinheiro do que o fornecedor. Então, o código protege essas relações, estipulando, digamos assim,